Olá, está começando o programa da hora desta quinta-feira. No programa de hoje traremos diversos assuntos: Réveillon de Fortaleza, saúde, economia, política, a situação das enchentes nas cidades do Sul e Sudoeste e muito mais. Tudo isso no programa de hoje, logo depois da nossa vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana, Rochelle Roldão. E aí, gente, semana chegando ao fim, Natal se aproximando, quais véspera de sextou. Véspera da véspera de Natal. Antivéspera, né? Antivéspera de Natal, muita gente se preparando aí para fazer a ceia, comprando presentes. Os shoppings de Fortaleza estão abarrotados, o centro da cidade. Sem nenhuma exceção, acho que todos, né? Do mais simples ao mais elaborado, todos estão numa loucura. A expectativa é comer bastante no Natal. Com certeza, passar ali em duas casas, na minha mãe, na minha sogra, no meu pai. Tem gente que vai de casa em casa, né? Ela é peregrina, ela janta 3 vezes. Eu começo 6 horas, 8 e 10, sem problema nenhum. Meu Deus do céu. Tô mais tranquilo, tô mais tranquilo. Amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre a operação nas estradas aí, a respeito do PRF, Natal, né? tanto da PRF, quanto também da movimentação na rodoviária, né? Muita gente viaja, muita gente vai pegar ônibus, a gente vai saber se passar vão o Natal ter com a família, no ônibus interior. extras, como é que vai ser essa frota, qual a expectativa de movimento ali no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, que fica ali no bairro de Fátima, é a rodoviária de Fortaleza. Enfim, fica a nossa promessa amanhã, no Da Hora de sexta-feira, para você ficar ligado aí, você que vai pegar a estrada, você que vai viajar nesse feriado de Natal. Muita gente vai amanhã mesmo, né? Na sexta-feira, tem muita gente que evita chegar logo no dia 24, na véspera. Então vai ser bom a gente trazer Aquela isso esperança de que o trânsito seja menos, Não, né? o trânsito eu acho que vai ser impossível também, porque muita gente que não vai de ônibus, vai de carro e acaba... As avenidas Misterral e Washington Soares, que são as que ligam tanto o litoral leste quanto ao litoral oeste daqui do Ceará, amanhã, 6 da noite, vão estar... Eu não quero nem imaginar como é que vão estar. Eu digo dia 23, no caso amanhã, e dia 30, né? Que cai numa sexta-feira também, vai ser complicado. Eu mesma vou viajar no dia 30, à noite, assim, umas 6 horas, então eu acho que pra sair só de Fortaleza vai demorar bastante, porque além de estar muita gente indo viajar, muita gente vai estar saindo do trabalho nesse horário, né? Então, já estou aqui me preparando psicologicamente para enfrentar esse tumulto, né? É isso. E começando o Da Hora de hoje, Rochelle, que temos... Réveillon de Fortaleza de 2023 vai contar com 2 dias de festa. Réveillon de Fortaleza de 2023 vai contar com 2 dias de festa, 30 e 31 de dezembro, e terá nomes locais e nacionais da música eletrônica, MPB, forró, pop e samba. O evento ocorrerá no aterro da Praia de Iracema. A programação completa foi disponibilizada pela Prefeitura de Fortaleza. Para a alimentação,
396 ambulantes cadastrados pela Prefeitura estarão localizados entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua João Cordeiro no trecho até o Espigão da Praia, de Iracema. Os comerciantes serão fiscalizados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, AGFIS. Também serão instalados no local 3 postos médicos avançados, PMA, para atendimento com sala de procedimento. Uma grande novidade, né, o Réveillon. Acho que qualquer Réveillon, não me recordo de ver nenhum outro estado, nenhuma outra cidade com dois dias de Réveillon, começando no dia 30. Acho que pelo fato de cair no final de semana, favorece, né? Creio que se fosse na semana, dificultaria um pouco esse formato de Réveillon. Ou talvez nem tanto, né? Porque teve a gravação do Natanzinho aqui em Fortaleza, que foi numa quinta-feira, mais de 1 milhão de pessoas, então... Acho que dependeria muito do feriado, do dia do feriado também. Mas não tomou a madrugada, né? Não tomou, acho que terminou cedo. E uma coisa que eu reparei também é que, dentre as atrações internacionais do dia 31, tá o Alok. E ele toca todos os anos em Fortaleza no dia 31. Se você for puxar assim os anos para trás, todo ano ele tá aqui, né? Engraçado. Acho que ele gosta muito de tocar aqui no litoral do Nordeste, né? Porque ele deve tocar em outros estados também, não só aqui na capital alencarina. Tá aí uma boa proposta de festa para quem vai ficar aqui na capital e não quer gastar muito. A gente sabe, tem os Réveillons particulares, mas quem não quer gastar e também curtir uma boa música, ter grandes atrações, o nosso tradicional Réveillon lá no aterro da Praia de Iracema voltou, né? Voltou. O último, se eu não me engano, foi em 2019, né? Foi, eu fui para esse, inclusive. Porque 2020, 2021 a gente não teve por conta dos casos de Covid-19, da pandemia. Cogitaram em voltar no ano passado, 2021 para 2022, só que ali no segundo semestre do ano teve uma altazinha maior de casos e aí acharam muito coerente, né? Porque seria uma aglomeração gigante. Nem todo mundo estava vacinado ainda. Nem todo mundo. A vacina chegou no segundo semestre ali aqui chegou, que eu digo, com mais celeridade no segundo semestre do ano passado. Então, ainda tinha que dar tempo para fazer o efeito imunizante. Então, esse ano, muita gente vacinada. Esperamos que dê tudo certo. E claro, vale seja bem tranquilo, né? A questão da segurança. A nossa lembrança de você ter muito cuidado. É um evento gratuito, reúne milhares e milhares de pessoas. Tem gente que vai para agir na má fé, né? Para fazer arrastão, para estar ali, não para curtir, mas só para tumultuar, causar um alvoroço muito grande. Então, vamos ter cuidado, levando celulares num lugar bem guardado, toda a cautela possível, porque é um dia de alegria, é um dia para você celebrar, para você festejar a passada de um ano para o outro. Eu acredito que ninguém queira começar o ano com sendo furtado. Tristeza dessa, né? E se puder, evitar ir de carro, né? Porque questão de estacionamento é bem complicado. Um caos, bem, acho que eu diria quase impossível. Os ônibus foram, vamos falar, né? Que os ônibus foram... É isso agora. Acho que a gente vai falar disso agora, que a Prefeitura de Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira, da última quarta-feira, dia 21, que haverá tarifa zero nos ônibus de Fortaleza durante a virada do ano. A tarifa zero começa a valer às 16 horas do sábado, do dia 31, e vai até às 5 horas da manhã do domingo, dia 1º. A iniciativa é uma parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, o Sindônibus. A gratuidade será garantida para todos os passageiros, seja nos ônibus, nas estações e nos terminais, nos intervalos de tempo citado. Já a tarifa social estará em vigor de 0 hora até as 16 horas do dia 31 e a partir das 5 horas do dia 1º de janeiro. Além da tarifa zero, a oferta de ônibus nos dias 30 e 31 de dezembro será reforçada com 176 veículos extras e 7 linhas expressas saindo dos terminais de Fortaleza. Muito importante. Excelente. Porque até para pegar carro por aplicativo vai ser muito complicado, porque os preços estarão no exorbitantes, teto. com certeza. E até dinâmico, vai ser difícil, né? Também de pegar. Muitas pessoas não trabalham, muitos motoristas param, né?
Então, além da alta procura, vai haver uma baixa quantidade de motoristas. Né? Agora os motoristas de aplicativo que vão trabalhar Que decidirem vão fazer o 13º dele, né? terceiro e quarto, né? Verdade. Porque eu já conversei com alguns motoristas e eles falam uma coisa chamada dinâmica. A dinâmica mais alta é que esse motorista, no caso que eu estava, que ele viu foi R$18. Então, por exemplo, se uma corrida dá R$10 numa dinâmica alta, ela vai dar 28. Então, as pessoas que decidirem trabalhar na virada, na véspera, até no próprio dia primeiro, ali pelo período da manhã, 5, 6, 7 horas, vão conseguir faturar bastante, lucrar bastante, né? Ao decorrer da próxima semana, a gente vai falar dessa operação. Vamos falar da programação militar, também, quais os AMC, cantores. como é que vai funcionar. Falar também com o sindicato dos motoristas de aplicativo para saber se eles têm alguma expectativa para essa data. Enfim, durante a próxima semana, a gente vai falar muito do Réveillon, não só aqui em Fortaleza, como em todo o nosso estado. Não é isso, Rochelle? Agora, qual é o tema? O Ceará se prepara para ter um novo geoparque em Quixadá. O Ceará se prepara para ter um novo geoparque reconhecido. O equipamento ainda em desenvolvimento abrangerá 5.345 km² de área entre os municípios de Quixeramobim e Quixadá, onde há pinturas rupestres, ilhas de pedras e sítios arqueológicos de relevância mundial. O local possui 14 áreas de características geológicas singulares e de alto valor científico chamadas de geossítios, e 6 de importância regional educativa e turística, os sítios de geodiversidade, totalizando 20 pontos ao longo do território. Alguns dos geossítios abrigados na área já são conhecidos pela população, como a Pedra da Galinha Choca e a Pedra do E em Quixadá. O que mudará, portanto, será o status de geoparque, ampliando ações de conservação do patrimônio geológico e de desenvolvimento econômico sustentável na região. A criação do Geoparque Sertão Monumental está prevista em portaria de número 190 de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado, o DOI, no último dia 14, e assinada pelo secretário de Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. Olha aí, mais um ponto turístico, né, para o nosso Ceará. Movimentar a economia. Quixadá, que já é conhecido, né? Bastante visitado, procurado, né? Onde já teve gravações de filmes também, então é um lugar é um ponto turístico. Pedra da Galinha Choca, bastante conhecida. E ajudar a movimentar a economia exatamente, também. Aí direi o turismo, né? Tudo isso vai ajudar bastante a economia do nosso estado. E a construção desse geoparque também ajuda na questão da preservação do lugar em si também, né? Do meio ambiente, né? Isso. E é isso, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente fala que a governadora Isolda Sela assinou na última quarta-feira, dia 21, a ordem de serviço para a criação de mais 2 unidades de atendimento do VaptVupt em Fortaleza. As novas unidades ficarão localizadas no shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu e no shopping Central, no centro. Segundo Isolda, os novos pontos do VaptVupt deverão beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês. Os VaptVupts já existentes atenderam neste ano uma média de 191 mil pessoas por unidade no Ceará. Estão atualmente em funcionamento 4 VaptVupts geridos pela empresa Ceará Cidadã, 2 na capital, uma em Juazeiro e uma em Sobral. No ano de 2022, as unidades atuantes realizaram mais de 2 milhões de atendimentos. Serviços ofertados pelo VaptVupt variam desde a emissão de documentos a cursos profissionalizantes, assistência social e consultas de vagas de emprego. Que bom que vai ter essa melhora, porque o VaptVupt ele era muito complicado. Depois da pandemia, ele se complicou bastante. Eu procurei os serviços deles para emitir identidade, né? E não estava tendo agendamento. Tipo assim, 3 meses depois não tinha agendamento, não tinha. E eu ligava para lá e falava, não, a gente está distribuindo senhas, 40 senhas. Só que aí você tinha que chegar muito cedo, tipo 5 horas da manhã, para pegar uma fila, às vezes nem conseguia porque já tinha as 40 pessoas, né? Então, assim, eu consegui em 2019 a minha identidade, quando eu procurei para marcar para o meu irmão, não tinha mais.
eu consegui a minha para tipo, um mês depois, agendado. E para ele eu não consegui, a gente teria que ir nesse horário de manhã cedinho. Então, foi muito complicado aí e eu acho que por isso, por falta de unidade, né? Porque aqui na cidade de Fortaleza tem uma no Antônio Bezerra e uma em Messejana. Agora vão ter mais duas. Agora vão ter mais Ainda bem duas, que para Vai tem ajudar ajudar bastante a demanda, que Ainda é bem bem alta. que tem a tecnologia, né? Porque eu creio que daqui a pouco tempo, acho que não deve demorar muito, a maioria dos nossos documentos deve ser de forma Digitais. digital, como, por exemplo, a CNH. Eu nem ando com a minha... A carteira de trabalho também, Eu nem ando né? com a já é minha digital. CNH. Eu também não tenho carteira de trabalho, a minha é digital e a CNH ainda não tenho, né? Mas eu também parto desse princípio que Eu nem ando com a minha papéis CNH. Eu ando com ela no celular mesmo. E se tem a for- mesma eficácia, né? a Serve mesma- da mesma forma. E é isso, Na mas verdade, eu ando, só que esqueci de tirar a PPD, que já é vencida, mas está lá na carteira, mas eu ando de com qualquer forma. a minha CNH digital, que é muito mais prática. E como a gente viu aí, né, o VaptVupt, ele não é só para emissão de documentos, ele tem outros serviços, mas eu acredito que com a criação dessas duas novas unidades, vai melhorar nesse quesito de atendimento, né, de ter mais vagas, de não precisar agendar uma coisa 3 meses, 4 meses antes. Eu acho que vai agilizar nessa parte aí, não é isso? E, Rochelle, o que temos agora? A operação Carro-Pipa está suspensa em todo o Nordeste desde a última sexta-feira do dia 16. A paralisação ocorre após o comunicado do Exército Brasileiro em que a corporação encarregada da execução do programa pede que o programa seja interrompido por falta de verbas. A operação é responsável por levar água potável aos estados do Nordeste, ao norte de Minas Gerais e ao Espírito Santo. E no Ceará, a situação afeta o abastecimento de 34 cidades, impactando a vida de aproximadamente 150 mil pessoas, de acordo com o Sindicato dos Pipeiros do Estado do Ceará, Simpes. No Nordeste, o número total de pessoas prejudicadas passa de 1,5 milhão. Além da população, só no Ceará, cerca de 350 pipeiros também sofrem com a paralisação do projeto, sem receber, desde setembro, os trabalhadores têm tido dificuldades para pagar as contas. É isso, né? Por falta de verba, Falta de os mais carro-pipas uma estão vez, parados. mais um serviço que não teve uma boa administração de verbas. A gente sabe que muita gente precisa No dos sertão, serviços nos interiores. dos carros-pipa. Infelizmente, é muito triste ver isso acontecendo. Várias pessoas sofrendo, 350, né? 150 mil pessoas. 150 mil pessoas e cerca de 350 pipeiros também sofreram com a paralisação do projeto. Além de acabar afetando as pessoas, afeta os pipeiros, né? Que ficam sem o emprego, que ficam É de onde eles tiram o sem sustento contar com deles, aquela né? renda e Que seja resolvido se vendo logo, sem né? saber o que fazer. Então é complicado demais. Mais uma coisa que tem ali uma falta de verba, mais uma coisa, mais um trabalho que não vai poder ser concluído por falta de verba. E é muito triste. E que é algo que não pode parar. Né? Sim. A água potável para a população é algo que não era para ficar suspenso. Né? Nos interiores, as pessoas... Somente em dezembro, que tem a seca muito forte, né? Então é quando realmente mais precisa dos carros-pipa. Né? Verdade. As pessoas nos interiores dependem muito das águas da chuva, né? E você depender de uma coisa que você não sabe se vai ser um ano bom, se vai ser um ano ruim, se vai ser um ano que não vai ter nada. Pode ser que o ano seja muito bom, que tenha chuvas, como foi o que aconteceu nesse ano agora de 2022. Deu bastante para abastecer todos os interiores. A gente nunca viu as plantas tão verdes, tão florescentes como aconteceu nesse ano de 2022. O inverno realmente foi inverno, né? Porque tem ali inverno, mas acaba ali o mês de março, abril já não chove mais e esse ano Quase choveu não parou até de chover. depois do previsto. Mas açudes sangraram. Mas a gente não sabe, não tem como prever se o ano de 2000, não tem como dizer não se preocupem porque o ano de 2023 vai ser bom, vai ser igual. Não tem como, é água da chuva, a gente não... Apesar de Cafu sempre falou que vai ser sim, mas aí é uma previsão, Sim. não é uma certeza. E os carros-pipa já ajudavam nessa questão, né? Porque tem interiores que a gente até costuma falar que é o interior dentro do interior.
que é às vezes no interior que tem ali um rio, um açude, mas existem casas muito afastadas que as pessoas precisam fazer todo esse deslocamento e aí o carro-pipa já ajudava nessa questão, né? Então vai ficar muito complicado para a vida dessas pessoas. Seja resolvido logo esse problema. Sim. E mudando agora um pouquinho de assunto, o Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e decidiu que seu governo, a partir de 2023, terá 37 ministérios. Atualmente, o governo de Jair Bolsonaro tem 23 pastas e tem sendo 18 ministérios, 2 secretarias e 3 órgãos equivalentes a ministérios. Com a entrada de Lula, esse número aumentará em 60% e as pastas que já existem serão mantidas, serão saúde, educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, relações exteriores, comunicação, minas e energia, agricultura, defesa, justiça, segurança pública e turismo. Né? Alguma opinião, gente? Acho que inflou um pouco. Acho que ele reabriu novos ministérios. Não acho que precisava de tantos ministérios assim. Fica inflado, né? Fica um pouco inflado. Realmente tem ministérios que tem que retornar, como do esporte, por exemplo. Eu defendo a causa, né? Até porque estou muito nesse mundo do esporte. Mas vamos aguardar. Acho que 60% é um aumento muito grande. De ministérios. E aí a gente vai precisar realmente de tempo para ver se foi um aumento benéfico para o país, se realmente esse aumento vai ajudar todo mundo, necessário, ou se realmente. foi só uma cabide de emprego ali para colocar mais pessoas ao lado. Acho que só com o decorrer desse novo mandato dele que a gente vai conseguir apurar. O Ministério da Cultura, né? Também retornando, muito importante. Muito importante. Tem muitos ministérios que realmente foram deixados de lado no governo Jair Bolsonaro e que agora estão sendo retomados. Outros a gente não sabe como é que vão funcionar e a gente aguarda, né? Eu realmente acho que 60% é um número alto. Acho que não necessitava de tantos ministérios a mais assim. Então, vamos aguardar. Sim. E, Rochelle, o que temos? O Centro Nacional de Vacina começa a ser construído em Belo Horizonte. Com investimento de 80 milhões divididos, 50 milhões de recursos federais oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e 30 milhões do governo de Minas Gerais, foram iniciadas nesta segunda-feira, dia 19, as obras do Centro Nacional de Vacinas MCTI, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, fruto de parceria firmada em 2021 entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Universidade Federal de Minas Gerais. A unidade funcionará como UBI, Centro de Distribuição de Inovação para a produção de lotes piloto de imunizantes no Brasil. O Centro Nacional de Vacinas MCTI terá área construída de 6.000 metros quadrados, distribuídos em um prédio de 5 andares. A obra deve ficar pronta em 2025. Agora nós vamos conferir uma matéria que foi exibida no Matina sobre os biosensores para a Covid-19. Temos aí, direção? Cientistas da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram um novo teste para a Covid-19 que utiliza um biosensor e consegue detectar o vírus na saliva. O teste poderá ser realizado por meio de um tubo comprado em farmácias. Basta a pessoa abrir a tampa e utilizar a saliva no próprio recipiente. Passados 5 minutos, é possível descobrir o resultado por meio de uma mudança na coloração do tubo. A variação de cor acontece porque as nanopartículas recobertas com anticorpos se aglomeram em torno do vírus. Para altas cargas virais, a mudança é facilmente visível de vermelho para roxo em apenas 5 minutos. Para pacientes com carga viral baixa, a mudança de cor poderá ser quase imperceptível, podendo suscitar dúvidas devido à dificuldade de verificação. Além de servir para o diagnóstico da Covid, o biosensor pode ser usado para verificar se há contaminação de águas com o vírus SARS-CoV-2. É isso, essas foram as nossas notícias desse primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, veremos outros assuntos.
Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira. Rochelle, o que temos? A proposta de emenda à Constituição da Transição foi promulgada na noite desta quarta-feira, dia 21, pelo Congresso Nacional em sessão solene semipresencial realizada no plenário do Senado, cerca de 15 minutos após a aprovação da PEC no Senado. Com a promulgação, as mudanças propostas no texto passam a fazer parte da Constituição por meio da Emenda Constitucional 126/2022. Segundo o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, falou no discurso da promulgação que a proposta foi alvo de intensos debates no Senado e na Câmara, sendo que nesta última casa passou por aprimoramentos que demandaram seu retorno ao Senado, onde a PEC inicialmente foi votada, e agradeceu o empenho dos parlamentares com a promulgação da PEC. O novo governo terá 145 bilhões para além do teto de gastos, dos quais 70 bilhões serão para custear o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023, e será também destinado para as despesas como políticas de saúde de 16,6 bilhões, entre elas o Programa Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo de 6,8 bilhões. A PEC também abre espaço fiscal para outros 23 bilhões em investimentos pelo prazo de 1 ano. A gente já tinha falado, né? A Farmácia Popular que vai voltar, que tinha parado, tinha saído, né? E vai voltar aí. Sim. Então tudo isso está na PEC do PEC de gastos, né? Do teto de gastos. A gente já tinha falado, inclusive, também da mudança do nome, né, do Auxílio Brasil para família, que vai voltar a ser Bolsa Família, que já era esperado, né? Da mesma forma que o governo anterior mudou o nome para Auxílio Brasil, também esse a gente já esperava que voltasse a ser Bolsa Família, não é isso? Agora a gente vai falar dos passaportes, porque cerca de 100 mil passaportes estão com emissões suspensas por falta de verba. Esse dado corresponde às solicitações feitas até esta terça-feira, dia 20, e a informação é da Polícia Federal, responsável pela confecção do documento. A fila conta com pessoas que já passaram por todos os processos e estão aguardando a impressão e entrega de documento. Em nota, a PF sinaliza que os agendamentos continuam ocorrendo, mas não existe previsão para a entrega do documento enquanto a situação não for resolvida. Complicado. Em relação aos passaportes, quem tirou, né, teve sorte aí, porque agora cerca de 100 mil pessoas estão na fila. Muita gente esperando. É isso. E quem está precisando viajar agora quem estava esperando o passaporte, né, para viajar agora em janeiro, alta estação de férias e das crianças e tudo mais, vai ter essa dificuldade, né? Porque assim, para viajar sem passaporte alguns países, né? Nos países para fora que não dá para ir. Só dá para ficar aqui no Brasil mesmo. E agora a gente vai conferir como está a situação de alguns lugares após a chegada das fortes chuvas. Uma enorme cratera dividiu ao meio a rua Abílio Correia Borges, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, o incidente é consequência das fortes chuvas que atingiram o município, localizado no norte fluminense. Ainda conforme a autoridade local, a rua estava recebendo obras de drenagem e acabou cedendo na madrugada da última terça-feira, 20 de dezembro. A reforma será feita nos próximos dias. Através das redes sociais, moradores publicaram vídeos de carros pendurados e que quase foram engolidos pelo enorme buraco. A BR-101 no Espírito Santo está totalmente interditada após uma cratera se abrir na pista. A erosão ocorreu no início da manhã desta segunda-feira no quilômetro 71,5, na região de São Mateus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local está interditado desde as 5 da manhã e não há previsão de liberação da pista até o momento. A Polícia Rodoviária Federal avisou também que em Linhares, a BR-101 está totalmente interditada, na altura do quilômetro 162, próximo à empresa UEG, devido a um alagamento do leito carroçável da rodovia. Não há previsão de liberação, segundo a PRF.
Um deslizamento de terra abriu uma cratera enorme no Espírito Santo e causou destruição. Os moradores já tinham sido retirados de casa. Ninguém se machucou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, a BR-101 foi totalmente bloqueada na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Também há bloqueios no sentido sul nos trechos do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, e do quilômetro 102, em Palhoças. A BR-280 está bloqueada para veículos pesados em Corupá. O município de Florianópolis cancelou os eventos de comemoração de Natal nos bairros, que estavam previstos para começar ontem. A rodovia SC-405 dentro da cidade também foi bloqueada. O prefeito Topázio Neto divulgou um vídeo em suas redes sociais, pedindo para que as pessoas evitem sair de casa. Muito triste, né, gente? Muito E é o que a gente vem triste. comentando, que é a expectativa para que acontecesse em janeiro, que é o período tradicional de muitas chuvas aqui no país, mas infelizmente já começou antes mesmo da virada do ano. Do previsto, do né? previsto. E eu tava vendo aqui as imagens e pensando das pessoas passando com água na cintura, prédios ali inundados e... A praia de Balneário Camboriú, que é um dos principais pontos turísticos do nosso país, tão bonita, ficou irreconhecível. Um lamaçal tremendo. E é muito triste porque enquanto todo mundo está se preocupando em passar o final do ano, o Natal em família, essas pessoas vão ter que ali, prédios e casas não afetadas, as pessoas vão ficar presas. Estão ilhadas, né? Estão ilhadas, as famílias não podem ir até elas não podem ter essa deslocação. A gente viu também que as festas dos estados que iam ter para o final do ano foram canceladas. Então eu acho que foi uma surpresa até para eles, que eles poderiam estar se preparando para as enchentes, para as chuvas no mês de janeiro e agora nesse mês estariam se preocupando mais com o Natal e aí foram pegos de surpresa logo já no mês de dezembro e se viram totalmente ilhados, inundados, sem saber o que fazer. Além, nossa direção está falando das doenças, né? Ali a moça e o bombeiro passando com água na cintura sem ter o que fazer. Também a questão da eletricidade, tem que ter muito cuidado em relação ao choque, né? De algum fio, alguma coisa que cair, que também é muito perigoso. E é isso, infelizmente. Prejuízo. Fica aqui novamente o nosso apelo para que numa próxima, porque a gente sabe que as chuvas não vão parar, nessa não tem mais o que fazer, além de cuidar da teto, abrigo, comida para aquelas pessoas que tiveram que deixar suas casas por conta das inundações. Para um próximo ano, se ater, ter mais cuidado, ter mais atenção para esses estados, para esses lugares, porque é uma coisa que acontece todos os anos. Todos os anos a gente vê os estados desse jeito aí, todos os anos. E às vezes tem até estados que acontecem catástrofes maiores, né? Deslizamentos de terras, tudo. Então, se é uma coisa que acontece todo ano, tem como vocês prevenir. É uma coisa que acontece todo ano no mesmo período. Do bem que nesse veio um pouco antes, mas já devia ter alguma coisa pronta, ter algo, né? Então... Questão de políticas públicas mesmo que precisam, né? E o jogador Richarlison, atleta do Tottenham e da seleção, que é natural do Espírito Santo, falou também sobre a situação lá do seu estado, que também está passando por isso, e pediu orações, deve ter feito a sua doação, como ele sempre faz, ele é muito envolvido nessas causas sociais. Então, fica o nosso apelo para as autoridades. Solidariedade também, né, das pessoas. pessoas. E para as autoridades dos outros estados que ainda não entraram em período de chuva, que se atentem para que isso não aconteça, ou caso aconteça, que seja diminuído ao máximo. Nossa direção está aqui informando que janeiro é considerado um dos piores meses para esses estados, né? E que é onde existe mais deslizamentos de terra, mais coisas assim, mais perigosas, que ameaçam a vida humana. Então, para mim, já era uma coisa que era para ter tido alguma prevenção há muito tempo. Porque, como eu falei aqui, todo ano é a mesma coisa. Todo ano as pessoas perdem suas casas, as pessoas perdem suas vidas. A gente vê aí... Os bens materiais, né? Móveis que muita gente trabalhou uma vida inteira
inteira para ter ali uma casa mobiliada perde num único dia de chuva logo. A gente vê todos os anos imagens muito tristes das pessoas agarradas com os seus animaizinhos de estimação sendo levadas pela chuva. Uma situação que não era para existir, tendo em vista que acontece todo ano e você tem como se prevenir. Muitos em alojamentos, né? E as pessoas doando roupa, mantimentos. E lá no Rio de Janeiro já começou também, tá? O estado está com 2 dias, estou aqui vendo. E Macaé. Isso, o estado está 2 dias lá recebendo chuvas fortes, as praias estão com alerta de ressaca, que é quando as ondas chegam a alturas muito elevadas. Lá na cidade de Maricá, o muro de uma casa desabou. Em Macaé também está passando a cidade está passando por essa situação, principalmente ali na região metropolitana Sudeste, e dos sul. lagos lá do Rio de Janeiro, muito tradicional. Então a gente está vendo que já está ali concentrada na região sudeste. E começando antes do previsto, né? No mês de dezembro, além disso, a gente, aqui em Fortaleza, os estados do Nordeste, não é tão comum a gente ter chuva, né? Principalmente uma chuva antes do inverno. período. E aqui em dezembro já começou, a gente nota ali. Ontem estava chuvoso, chegou a chover um pouquinho ontem à noite aqui na capital, né? O tempo nublado, quando dá um certo horário ali da noite, tem aqueles respingos. Então, se aqui, a gente não tem esse costume quase nunca de ter nem inverno, porque muitas vezes é só inverno, mas a gente passa aí com os meses todos de sol. Imagina lá que eles sabem que vai haver, o desespero que é pensar que está chegando uma época dessa e você vai ter que fazer sabe o quê e para As pessoas que moram em área de risco, acredito que a preocupação começa também bem antes. As pessoas as pessoas que de baixa renda, ali, famílias mais carentes, que às vezes tomam um lugarzinho, um terreno ali irregular, constroem a sua casa. Eu acho que deveria ter uma atenção ali do governo do estado para essas pessoas, dar um alojamento, porque se é um terreno irregular, você faz uma construção irregular, a chuva vai acabar levando tudo, você vai acabar arriscando a sua vida, a vida da sua família. Então, falta aí muito apoio, muita estrutura do governo dos estados para comportar essa situação de chuvas que eles já sabem que vai haver. Não tem como. Eles têm como prever que aquela situação vai haver. É como a gente diz, que aqui não tem como a gente prever, porque aqui no Nordeste é muito relativo. Se chove, se não chove. E quando chove, o máximo que alaga é uma rua ali que tem É na capital, no esgoto caso em já Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza, bairros como Lagamar, por exemplo, são tradicionalmente conhecidos por Duque de quando tem chuvas mais Caxias, fortes. Abolição. Mas nada comparado a isso, né? Então, é isso. Fica aqui o nosso apelo às autoridades, ao governo dos estados do Sul, Sudoeste, para esse ano. Agora, o que eles podem fazer esse ano é abrigo, comida e um pouco de estrutura, mas ano que vem eles podem se prevenir e fazer melhor do que esse ano. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai ver os assuntos internacionais. Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira. Rochelle. A festa organizada pela socióloga Rosângela da Silva, esposa do presidente eleito Lula, para a posse do petista no dia 1º de janeiro de 2023, não deve ser nada barata. De acordo com o colunista Lauro Jardim, o evento foi orçado em pelo menos 8 milhões. Né? Eu vi que ia ter até show da Pablo Vittar, Preta Muitas Gil, atrações. muitas atrações, né? Investiram bastante aí, né? A posse. Mudando um pouquinho agora de assunto, a saída temporária do fim de ano vai colocar quase 38 mil presos nas ruas só no estado de São Paulo. O acontecimento é que a gente vê todo ano, muitos sequer voltam, outros inclusive aproveitam a liberdade para cometer novas atrocidades. Os 37.947 mil presos terão 12 dias de liberdade a partir da próxima sexta-feira, amanhã, dia 23, e o retorno está
previsto para o dia 3 de janeiro. Pela lei, a saída faz parte do processo de ressocialização dos detentos. Por outro lado, nem todos usam o período para ficar com os familiares durante as festas de fim de ano. As estatísticas mostram que uma parte deles volta a cometer crimes como roubo e tráfico. Essa questão aí deles saírem é por bom comportamento, não é uma série de fatores, acho que por isso dão aí o benefício da dúvida. Muitos cumprem, mas a grande maioria não. Rochelle, o que temos? O dólar caiu para 5,20 após o acordo que limita da transição. O acordo que limitou a vigência da proposta de emenda à Constituição, PEC, da transição por um ano foi bem recebido no mercado financeiro. O dólar caiu para o menor valor em quase 2 semanas e a bolsa teve forte alta, fechando no nível mais alto em 11 dias. O dólar comercial encerrou nesta terça-feira, dia 20, vendido a R$ 5,20, com queda de 0,102, menos de 1,93%. A cotação abriu em leve alta, mas começou a recuar ainda durante a manhã. Na mínima do dia, por volta das 13h15, chegou a 5,18. A moeda norte-americana atingiu a menor cotação desde o último dia 7 e praticamente zerou a alta em dezembro. Em 2022, a divisa acumula queda de 6,62%. E o estado de saúde do ex-jogador Pelé agravou-se e espera-se que a estrela do futebol brasileiro permaneça no hospital, onde tem vindo a receber tratamento para um câncer do cólon. O hospital israelita Albert Einstein falou de progressão da doença cancerígena que requer maiores cuidados relacionados com as disfunções renais e cardíacas. A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, quadril e nos joelhos, que reduziram sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal em 2019, que o obrigou também a uma intervenção cirúrgica. Estes problemas de saúde reduziram drasticamente as suas aparições públicas, embora tenha continuado ativo nas redes sociais. Edson Arantes do Nascimento, seu verdadeiro nome, ele foi internado dia 29 de novembro para uma reavaliação de terapia quimioterápica para o tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória na sequência da Covid-19. A família tinha esperança de que passasse o Natal em casa, mas as filhas anunciaram nas redes sociais que o Natal em casa foi suspenso e que elas, inclusive, vão todos ao hospital passar o Natal lá com o Pelé, passar o Natal lá juntinho do pai. É isso, situação complicada do rei e a gente só deseja melhoras aí, que a situação se reverta, porque está realmente muito complicada. É isso, melhoras aí para o nosso rei do futebol. E Rochelle, falando agora de assuntos internacionais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 21, para se encontrar com o presidente Joe Biden. Biden anunciará que está enviando quase 2 bilhões aproximadamente em reais, fica 10,3 bilhões, em assistência de segurança adicional à Ucrânia, incluindo um novo e sofisticado sistema de defesa aérea. Os dois convocarão uma coletiva de imprensa na Casa Branca antes de Zelensky discursar em uma reunião conjunta do Congresso no Capitólio em horário nobre. É a primeira viagem para fora da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro. O destino, seus Estados Unidos, também destacará o papel histórico do presidente Biden, que busca reviver a aliança ocidental que manteve a União Soviética sob controle e agora está combatendo o novo expansionismo de Moscou em uma guerra entre superpotências nucleares. O relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque ao Capitólio, poderá ser tornado público. Vamos conferir. O relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 poderá ser tornado público esta quinta-feira. O documento, que suscita um enorme interesse público e acadêmico, terá mais de 1.000 páginas, com mais de 1.200 entrevistas e 6 dezenas de decisões de tribunais estaduais e federais, e será divulgado online. A comissão recomendou que Donald Trump seja julgado por 4 crimes, incluindo obstrução e insurreição.
E antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai conferir mais notícias internacionais com imagens da Euronews. Desde o início do ano, foram registradas na União Europeia cerca de 281 mil passagens irregulares de fronteiras. É um aumento de 77% em relação a 2021. Os migrantes utilizaram rotas terrestres e marítimas, que ficaram transitáveis mais tempo do que o habitual por causa do clima ameno. A região dos Balcãs Ocidentais foi a rota mais ativa, com 128 mil passagens irregulares. É o número mais elevado desde o pico da crise migratória, em 2015 e 2016. A resposta foi a construção de muros, principalmente em 2021. No ano passado, Bruxelas acusou o presidente da Bielorrússia de atrair migrantes do Médio Oriente e Norte de África e empurrá-los para a fronteira europeia, em represália pelas sanções dos 27. Crematórios na China lotados depois de anuladas restrições Covid-19. Números do governo não correspondem a aumento real de vítimas. Desde que foram levantadas as restrições Covid-19 na China, vários crematórios estão lotados, com o número de mortos a aumentar dia após dia. E não só na cidade de Pequim. Várias agências de notícias confirmaram longas filas junto das funerárias e apuraram que estão a ser cremados 50 a 100 corpos por dia em alguns dos locais que normalmente recebem vítimas Covid. O governo avança, no entanto, números completamente diferentes. Os dados oficiais falam apenas de 5 mortes por Covid na terça-feira, 2 na segunda-feira e nenhuma nas últimas 2 semanas. Foi também registrada uma corrida aos hospitais e nas farmácias, já a falta de medicamentos. Não terminaram da melhor forma os festejos do Mundial em Buenos Aires. A violência deflagrou quando a polícia tentou dispersar a multidão para remover um adepto que havia escalado o obelisco, no centro da capital argentina. Seguiram-se confrontos que terão feito cerca de 2 dezenas de feridos e outros tantos detidos. Até então, as autoridades realçavam a harmonia com que as celebrações decorriam. Isto apesar de muitos criticarem a organização em torno da chegada dos jogadores argentinos. Mais de 5 milhões de pessoas seguiram o percurso do autocarro que transportou a seleção ao longo da Avenida 9 de Julho. Ao fim de 4 horas, percebeu-se que o objetivo de alcançar a Praça do Obelisco era impraticável. Face aos riscos de segurança, os jogadores acabaram por mudar de transporte e terminar a saudação aos argentinos em helicópteros. Fica por aqui o nosso Da Hora de hoje. Amanhã, sexta-feira, a gente volta com atualizações sobre as rodoviárias, né, Gabriel? Como é que vai ser aí nessa passagem do feriado? E é isso. Querem falar alguma coisa, gente? Isso, sim. Amanhã estamos aqui. Amanhã estamos de volta falando dessa movimentação no feriado de Natal. Tchau, tchau. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.